alguns princípios bíblicos que precisam ser aprendidos por nós, lembrados por nós, que são muito importantes na vida cristã. A gente não vai para frente ligando o bem com o mal. Não há mistura da luz com as trevas. Não adianta. Uma pessoa, quando se converte, tem que fazer relacionamentos com aqueles que estão caminhando na mesma direção, que são luz também. Não adianta a pessoa querer caminhar junto com alguém que não é da mesma direção, da mesma natureza, do mesmo caminho, uma pessoa que quer outras coisas. A luz não se mistura com as trevas, a luz não se mistura com as trevas. E nós lemos no livro de Esdras uma experiência muito interessante. O povo de Israel, na verdade os judeus, já tinham voltado para a sua terra sob a permissão do rei, e eles estavam com a permissão para reconstruir o templo, restaurar o culto a Deus e uma missão de restaurar o culto para orar pela vida do rei. Este é trabalho que os cristãos têm que fazer. Receberam esta missão do Senhor de salgar a sua terra, influenciar o ambiente à sua volta, orar pelas autoridades, ajudar a manter a ordem. Este é trabalho que cabe aos cristãos. E o Senhor mandou então, através do rei, que o povo judeu que voltara para a sua terra orasse pela vida do rei. Eles tinham que orar pela vida do rei, restaurar o culto e, entre outras coisas, orar pela vida do rei. Eles se perderam um pouco, na verdade se distribuíram, se espalharam, se confundiram e não andaram bem. Logo quando houve a perseguição, eles pararam, porque já queriam parar mesmo a obra do templo para se dedicarem cada um à sua obra individual, à sua vida pessoal. Cada um queria voltar para o seu canto, para o seu caminho e cuidar da sua vida. Mas acontece que Deus não tinha desistido do plano dele. Quando os judeus que tinham voltado estavam meio desorientados, Deus mandou o Esdras. O Esdras veio com um grupo de pessoas para fortalecer a fé dos seus irmãos em Jerusalém, na reconstrução do templo. E o Esdras veio com esta missão de reforçar o trabalho de reconstrução do templo, do culto a Deus. Na verdade, o templo já estava reconstruído, mas faltava muito ainda para voltar à normalidade da vida espiritual, do culto a Deus, da adoração ao Senhor. O Esdras veio e recebeu essa missão, mas logo quando chegou, ele encontrou dificuldades, e as dificuldades com que ele teve que lidar eram de todo tipo. Dificuldades externas, inimigos do lado de fora, e dificuldades internas. As piores são as internas. Nós não estamos muito atacados pela, digamos assim, pela parte de fora, pelo mundo, pela obra do mal. Nós dependemos do Senhor, e os nossos maiores adversários são aqueles que estão dentro. Aqueles que estão dentro e que não somam conosco, na verdade, são os piores adversários. E o Esdras teve que fazer uma limpa. Ele tomou uma medida antipática duríssima, que foi de mandar que os homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras despedissem suas mulheres. Na verdade, aquela foi uma medida drástica, porém, aqueles homens tinham se casado há pouco tempo com aquelas mulheres e não era o primeiro casamento. Na maioria das vezes era uma segunda mulher ou terceira mulher.
Isto não era generalizado, não era o primeiro casamento na maioria, e eles sabiam que estavam contrariando a lei de Deus. E o Esdras entendeu, não dá para continuar uma obra com a casa dividida. Não dá para a gente continuar uma obra com a casa dividida. Então, ele entendeu isto. É duro, mas nós temos que abrir mão daquilo que não é de Deus. Este é um princípio fortíssimo, chamado santificação. Quem não praticar a santificação não tem entrada no reino de Deus. Quem não praticar a santificação, quem não se separar do mundo, não vai ter salvação. Não adianta ser crente e misturar-se com o mundo. Não adianta ser crente e gostar e amar o mundo. Tem que se separar daquilo que não é de Deus. Isso é duro. Mas antes, os irmãos de Esdras, os que voltaram primeiro, já tinham tido uma experiência dura também. Quando eles estavam reconstruindo o templo, vieram muitos vizinhos e até aqueles que eles identificaram como adversários escondidos. Eles estavam disfarçados e queriam ajudar. E o povo entendeu. Ajuda só de quem é dos nossos. A gente na obra de Deus não recebe oferta de tráfico de drogas, de prostituição. Isso não faz fartura. A gente não tem que receber dinheiro de origem escusa. É um privilégio a gente contribuir para a obra de Deus, e Deus não está desesperado à cata de dinheiro, não. Essa questão de ofertas e dízimos tem que ser muito santa. A contribuição que faz fartura, que abençoa, é a contribuição de quem ama a obra de Deus. Contribuição de qualquer jeito, dinheiro por dinheiro, isto Deus não está querendo, não. A ordem foi esta: não reedificarão conosco. Ajuda aqui na obra de Deus só para quem é dos nossos, quem é de Deus, tem primeiro tomar uma decisão pelo Senhor. Querem nos ajudar? Então se convertam, mudem de vida, venham também servir ao Senhor conosco. Então nós vamos trabalhar juntos, nós vamos crescer no Senhor. Mas se não quiserem andar juntos, então não tem comunhão. Da luz com as trevas, nenhuma. Isso é um princípio bíblico que varre a Bíblia toda, de princípio ao fim. Deus mandou Abraão: saia da tua terra e da tua parentela, porque num ambiente de mistura eu não vou poder fazer a obra em você. Eu preciso de você separado da sua parentela. E por aí afora, Deus separou o povo do Egito, Deus continua separando o seu povo do Egito. Deus manda que os cristãos se separem do erro, do pecado, das trevas. Há necessidade de separação, santificação, para que seja recebido pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, você entende isto? Você está no seu coração com essa decisão de se separar do mundo para servir ao Senhor e somente ao Senhor? Responda para Ele.